Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos dar continuidade à nossa série Destaques do Futebol Brasileiro, falando de Julinho, Júlio Botelho, o grande craque da seleção brasileira, do Palmeiras, do Portuguesa de Esportes, da Fiorentina. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu os convido a se inscreverem no canal clicando neste botãozinho que está aqui no canto, ok? Depois vai aparecer o sininho, vocês cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like que é muito importante para o canal, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Júlio Botelho, o Julinho, era paulistano. Nasceu no bairro da Penha, na capital paulista, no dia 29 de julho de 1929. Julinho não só foi um dos maiores pontas-direita da história do futebol brasileiro e um dos maiores ídolos da Portuguesa, do Palmeiras e Fiorentina, como também pautou sua vida pela correção, ética e firmeza de caráter. Aos 18 anos tentou a sorte no Corinthians, onde foi escalado como lateral esquerdo e acabou não sendo aproveitado. Em 1948, jogando pelo time amador do Sindicato dos Tecelões, Julinho fez 6 gols em uma partida preliminar do Juventus. Essa notável atuação valeu-lhe um convite para treinar nas categorias de base do Juventus e por lá acabou ficando. Em 1950, já estava jogando pela equipe principal. Aí aparece ele na ponta direita do moleque travesso. Julinho não ficou por muito tempo no Juventus. Suas boas atuações no time grená chamaram a atenção da Portuguesa de Desportos, que o contratou em 1951. Estreou na Lusa na derrota de 5-2 para o Flamengo do Maracanã, no dia 18 de fevereiro de 1951. Na sua segunda partida, 6 dias depois, marcou os 2 primeiros gols pela Portuguesa, na vitória de 4-2 sobre o América do Rio de Janeiro, no Pacaembu. Chegou a uma marca histórica ao marcar 4 gols em um mesmo jogo, na vitória da Portuguesa sobre o Corinthians por 7-3, em 25 de novembro de 1951, no Pacaembu. Fez parte do lendário time da Portuguesa, que ainda contava com jogadores do nível de Djalma Santos, Brandãozinho, Ipô Jucã, Pinga e outros. Pela Portuguesa, foi campeão do torneio Rio-São Paulo de 1952 e de 1955. Ganhou ainda a fita azul em excursões pela Europa e América do Sul em 1952, 53 e 54. A fita azul era um título de honra concedido aos clubes de futebol pela CBD, que, após suas excursões internacionais, retornavam invictos ao Brasil. Julinho jogou pela Portuguesa de 1951 a 1955, perfazendo um total de 191 partidas e 101 gols marcados. As boas atuações de Julinho já eram de conhecimento dos clubes europeus e em julho de 1955, após conquistar seu segundo torneio Rio-São Paulo pela Portuguesa, marcando um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Palmeiras, Julinho foi vendido para a Fiorentina, da Itália. Foi a contratação mais cara da Fiorentina no ano de 1955. Em pouco tempo, Julinho já era ídolo do clube. Foi o grande destaque na conquista do primeiro título italiano da história do time, na temporada de 1955-1956, e foi o principal nome de uma Fiorentina que começava a aparecer para o mundo. Sua impressionante velocidade e dribles desconcertantes enchiam de alegria os torcedores do clube violeta. Em 1958 já era grande a saudade de sua terra e já demonstrava desejo de retornar ao Brasil. A Fiorentina fez uma proposta irrecusável e ele acabou ficando por mais um ano. Assim jogou na Fiorentina até 1959, fazendo 89 partidas e marcando 29 gols, vestindo a camisa viola. E assim Julinho voltou ao Brasil em 1959 para jogar no Palmeiras,
tornando-se um dos principais jogadores da história do clube. Pelo Palmeiras, foi campeão paulista de 1959 e 1963, campeão da Taça Brasil de 1960, que era o campeonato brasileiro da época, e ainda campeão do torneio Rio-São Paulo de 1965. Julinho jogou pelo Palmeiras até se retirar dos gramados em 1967. Com a camisa do Verdão, fez ao todo 268 jogos, com 81 gols marcados. Embora não tenha sido campeão do mundo com a seleção brasileira, Julinho teve uma passagem pela seleção com alguns lances emocionantes. Sua primeira convocação foi para o Campeonato Pan-Americano do Chile, de 1952, vencido pelo Brasil. No ano seguinte, 1953, ele voltou à seleção para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Futebol, no qual atuou em 6 jogos e marcou 5 gols, 4 deles na goleada de 8-1 sobre a Bolívia. O Brasil terminou como vice-campeão. Em 1954, Julinho foi novamente convocado para a disputa da Copa na Suíça. Foi sua primeira e única aparição em Copas do Mundo e naquela Copa foi considerado pela imprensa mundial um dos melhores jogadores da competição. Na fatídica derrota por 4-2 para a Hungria, ele foi o melhor em campo e marcou um dos gols brasileiros. E em 1958 ele jogava na Fiorentina quando foi convocado para a Copa na Suécia. Em uma demonstração de firmeza de caráter, ele se recusou a participar da seleção, alegando que, como não atuava no futebol brasileiro, não seria justo para com os jogadores que atuavam no Brasil que ele representasse o país em um campeonato mundial. Já no Brasil e jogando no Palmeiras, foi novamente convocado para a disputa da Copa Roca de 1960, vencida pelo Brasil. A passagem mais emocionante de Julinho na seleção brasileira se deu no dia 13 de maio de 1959. Foi em um jogo amistoso no estádio do Maracanã contra a seleção inglesa, quando o locutor oficial do estádio anunciou a escalação da seleção brasileira. Os 160 mil torcedores presentes no estádio vaiaram fortemente o nome de Julinho, pois o técnico Vicente Fiola o escalara no lugar de Garrincha, jogador amado pela torcida carioca. Julinho não deixou que o impacto das vaias o perturbasse e em uma atuação magistral deu o passe para Henrique abrir o placar e em seguida marcou um dos mais belos e emblemáticos gols do estádio, na vitória brasileira por 2-0. Após esse lance, recebeu os mais intensos aplausos já ouvidos no Maracanã até aquele dia. Esse episódio passou a fazer parte da história do futebol no Brasil. Em 1962, Julinho foi novamente convocado para a Copa do Chile e mais uma vez se manifesta o seu lado ético, pois ele também se recusou a continuar com a seleção porque havia sentido uma contusão na virilha no último treino realizado. O técnico Aimoré Moreira insistiu que ele seguisse, que ele continuasse com o grupo, alegando que haveria tempo para sua recuperação. Mas a determinação de Julinho falou mais alto e ele não disputou a Copa e considerou que o correto seria a convocação de Jair da Costa, que na época estava em excelente forma jogando pela Portuguesa. Para ele não seria correto um jogador contundido tomar o lugar do Jair da Costa. Defendendo a seleção brasileira, Julinho realizou um total de 31 partidas, marcando 13 gols. Júlio Botelho foi um exemplo de jogador em todos os sentidos. Para muitos, é considerado o melhor ponta-direita da história do futebol brasileiro, atrás apenas de Garrincha. Em 1996, Julinho foi premiado como o melhor jogador da história da Fiorentina e em 2013 foi colocado no Hall da Fama daquele clube. Julinho Botelho faleceu aos 73 anos de idade, no dia 11 de janeiro de 2003, no seu amado bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. Julinho amava aquele bairro em que nascera.
Afirma-se que o seu retorno ao futebol brasileiro, quando jogava na Fiorentina, foram as saudades do seu bairro e de sua gente. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali no canto. Cliquem lá, se inscrevam, depois acionem o sininho para receber notificações. Não se esqueça daquele like. E eu os convido também a continuar assistindo aos vídeos do canal através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. Tá bom? Depois vocês podem também visitarem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos que já foram publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.